Chegamos, portanto, ao fim, onde temos uma escola chamada pressuposicionalista. Essa escola pressuposicionalista, ela se notabilizou, sobretudo na figura de Cornelius Van Til. Este homem holandês, mas fixou residência nos Estados Unidos e depois se notabilizou como professor da OPC, que é a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, uma dissidência da PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que é a mãe da Igreja Brasileira, a Igreja Presbiteriana Brasileira. Este homem, ele começou a se preocupar com esse arcabouço extremamente racionalista que ele verificou, segundo a sua posição, na apologética da escola de Princeton, que era o seminário presbiteriano da PCUSA, e ele ficou preocupado porque em todas as outras questões parecia-lhe que, de fato, o seminário era muito ortodoxo, mas no que diz respeito ao trabalho com a apologética, segundo ele, não era bem assim. Então, o pressuposicionalismo, ele entende que não se pode travar discussão alguma com os ímpios, senão pressupondo a existência de Deus. Pois qualquer argumento usado para a proclamação da palavra que não pressuponha a existência de Deus, a conclusão será sobre a sua não existência. Então, é preciso que se admita tanto o ímpio quanto o cristão, eles precisam declarar os seus pressupostos. E por que Van Til chega a esta conclusão? Segundo Van Til, a vida humana foi tão afetada pelo pecado que é como que teve a queda do homem em pecado, produziu efeitos que os teólogos chamam de efeitos noéticos. O que seria isso propriamente? Há uma corrupção do pensamento do homem. E assim, a lógica divina, o modo como Deus age, é distinto, por conta da queda, da lógica produzida pelo homem. Ora, nós vamos vendo aí que na filosofia vantiliana, ele está absorvendo alguns aspectos da modernidade. Van Til quer se opor à modernidade e a todos aqueles que ele julga que no cristianismo a absorveram. Mas, infelizmente, a meu ver, ele faz exatamente o mesmo. Ele está absorvendo um aspecto da filosofia kantiana, em que ele admite que a lógica não é ontológica. Observe, então, que há aqui uma ruptura com aquilo que a apologética da igreja vinha afirmando ao longo dos séculos e montou-se uma tradição enorme em torno desta apologética clássica, que tinha que dependia de Aristóteles, que dependia de Platão e de tantos outros. Ele crê que a lógica é apenas instrumental. Van Til rompe, portanto, com este conceito antigo, da antiguidade, clássico, e ele, então, provê outra base, que é uma base moderna. Essa ruptura com a lógica ontológica, como ela se manifesta na criação, como uma lógica apenas instrumental, dará sequência a uma série de situações terríveis, que, a meu ver, é um grande ponto fraco do pressuposicionalismo. Nós vamos observar que Van Til está cometendo uma falácia, onde ele coloca na premissa a própria conclusão. E para justificar esta atitude, ele comete ainda uma outra falácia, porque ele admite que todo pensamento é circular. A partir da queda, os efeitos noéticos do pecado produziram essa circularidade da lógica sobre os homens. Todos pensam de maneira circular, é o entendimento de Van Til. E ele afirma, então, que nós devemos começar com a fé, devemos começar com Deus. Ora, mas isso é uma precipitação. Por quê? Porque não há como nós começarmos com Deus, porque nós não somos deuses.
Só Deus começa com Ele mesmo. Nós sempre vamos depender dele mesmo, do próprio Deus. E é por esta razão, por sermos seres contingentes, que precisamos começar com nós mesmos. Para alguns isso parece uma concessão ao paganismo, mas não é disso que se trata. O que se está afirmando quando devemos começar com nós mesmos é afirmar que o homem, ele tem consciência, autoconsciência. Ele não pode, o homem, por si mesmo, sondar a sua própria consciência. Ele atesta a realidade da sua autoconsciência, mas ele não é capaz de sondar a si mesmo. Ele precisa de um outro. E então nós ascendemos em direção a Deus na medida em que esse testemunho que Paulo fala na carta aos Romanos, inscrito em nossos corações, a consciência, o sistema de valores bíblicos, o sistema da lei de Deus inscrito no coração do homem. É esta autoconsciência que os homens suprimem. Mas esta consciência é suficiente para condenar o homem, não é suficiente para salvá-lo. Por isso que os homens são indesculpáveis. Daí, portanto, o homem que raciocina, as suas conclusões são sempre equivocadas, mas ele ainda continua raciocinando. É por esse motivo que 2 mais 2, tanto para o ímpio como para o crente, continua sendo 4. E nós não temos nenhuma pretensão de que isso vai mudar. Agora, os raciocínios, eu pergunto, o ímpio pode entender a Bíblia? Claro que sim, mas não salvificamente. Ele nunca vai chegar a esta conclusão. Ele só pode assim fazê-lo a partir da atuação de Deus nele. O pressuposicionalismo, ao meu ver, ele assevera por demais as questões transcendentes, e isso tem consequências danosas sobre a ética, sobre a estética, sobre a própria teologia. Esta transcendência de um Deus que é absoluto e que exige que o homem creia nele e sacrifique a sua própria conjecturação, me parece uma espécie de fideísmo, uma crença na própria fé, para começar qualquer discussão. Nós compreendemos que Deus, ele se revela, ele produz esta fé no coração do homem, mas nós, enquanto na abordagem apologética, não podemos simplesmente abdicar da lógica, restringi-la ao campo instrumental, de modo que os homens, nós temos que fazer um acordo entre o homem, o crente e o ímpio, para que ele baixe as suas armas, mostre as suas pressuposições e nós mostremos as nossas. Nós estamos motivando as pessoas a raciocinar em bases completamente falaciosas. O que precisamos é fazer com que os homens raciocinem. E isso o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra que nas Escrituras, ele mostra pelas suas palavras, nas Escrituras, que de fato nós temos esta capacidade de raciocínio. Ela foi obstruída sim pelo pecado, mas não a um tal ponto que nós tenhamos que abrir mão da lógica como sendo ontológica para ficar com uma lógica instrumental moderna. É neste sentido, então, que Jesus vai dizer, ele fala, por exemplo, vocês olhem os lírios do campo. O Senhor Jesus passa a raciocinar. O Senhor Jesus fala a respeito do tempo. Vocês dizem que vai vir chuva quando estão vendo as nuvens assim. Repare que o Senhor Jesus ensina esses homens a raciocinarem. Mesmo até aqueles que não creem nele. Ele raciocina, ele faz um arrazoado com essas pessoas. É claro que sem a ação, o concurso da ação do Espírito Santo, não é por esses argumentos propriamente que as pessoas se convertem, mas o cristianismo não é este apelo a uma fé que tem que estar sempre pressuposta. É claro, nós entendemos que Deus está antes de tudo, que a fé é muito importante, é fundamental para se entender tudo mais, conforme o próprio Deus quer que nós entendamos, mas a nossa abordagem apologética deve levar em conta esta lógica. Sem ela, nós não podemos fazer nem teologia e tudo mais. Eu creio sim que o pecado tem efeitos terríveis sobre a raça humana,
mas Deus preservou para que o homem ainda raciocine. É claro que esse raciocínio nunca conclui a respeito das coisas de Deus, por isso a ação do Espírito. Mas nem por isso o raciocínio do homem, ele em si mesmo não é raciocínio algum.